Caros colegas representantes comerciais, minha saudação a todos. Estamos realizando essa live em comemoração ao Dia Pan-Americano do Representante Comercial. Nesses últimos anos, o CORE promoveu muitos eventos, entre cursos, palestras, seminários, encontros e outras atividades conceituadas, promovendo a orientação, a capacitação do representante comercial, nunca esquecendo da principal função da entidade, que é a de fiscalizar o exercício profissional. Esse ano, não realizaremos o 8º seminário do representante comercial em virtude da pandemia. Foi prorrogado para março do próximo ano. Porém, não podemos deixar passar essa data tão significativa para a nossa categoria. Precisamos entender o desenvolvimento da nossa atividade na área de intermediação de negócios, mas principalmente para entender o desenvolvimento econômico, social e político de nosso país. Aí a importância da atuação de cada um de nós nesse cenário. Para entender esse novo cenário, estarão conosco nessa live Emerson José da Paixão, representante comercial, diretor da FEComércio do Rio Grande do Sul, conselheiro da Câmara Brasileira de Serviços da Confederação Nacional do Comércio e presidente do Cirecom Nordeste. Estará também conosco Paulo Sérgio Kotienski, representante comercial, presidente da Abrecal, formado em Gestão Comercial pela Univel e MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas. Tem treinamento e desenvolvimento humano e coaching do Instituto Brasileiro de Coaching, Master Coaching e Master Trainee pelo mesmo instituto. Estará também junto conosco o Dr. Christian Linfeoli, que é procurador jurídico do CORE do Rio Grande do Sul. A pandemia provocada pelo coronavírus mudou de forma como muitos profissionais da representação comercial atuam em suas rotinas de trabalho. As medidas restritivas que impactaram a nossa atividade profissional causaram mudanças em nossos hábitos e exigiram uma adaptação rápida e eficiente de todos nós. Todas essas mudanças impactaram diretamente na rotina dos representantes comerciais, uma categoria que, mais do que nunca, precisava se reinventar. Para falar sobre a retomada desse novo normal e o impacto que teve na categoria, convidamos o nosso amigo e colega Emerson José da Paixão para discorrer sobre esse tema. Contigo, Emerson. Boa tarde e um bom trabalho a todos nós aí. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão nos escutando aí também, né, nossos colegas e representantes comerciais. Então, falar da nossa retomada do nosso trabalho, da nossa economia, né, o que nós, como representantes comerciais, podemos fazer nesse momento, como é que eu vou dizer? É quase ser um adivinho, né? Que ninguém sabe o que vai ser o que vai ser amanhã, né? Então, mas vamos lá, vamos tentar falar alguma coisa, aquilo que a gente já tem vivenciado, tem estudado e tem conversado com outras entidades também, né, justamente para nos dar uma luz, para nos dar uma direção, para tentar saber o que fazer nesse momento, né. Em tempos de crise, sempre tem mudanças, né, e mudanças de cultura, mudanças de pensamentos, a questão de alterações de projetos, ações, né. Então, ao longo desses últimos anos que nós temos passado aqui no Brasil, eu, sinceramente, faz tempo que eu não sei o que não é ter uma crise, né? Então, nesses últimos anos, a gente está sempre em crise. E essa da Covid-19, né? Essa pandemia que está tendo, tem alguns especialistas que até estão dizendo que ela é quase a maior que o mundo já teve até hoje, né? E ela só perde mesmo para a crise de 1929, né, que foi aonde que teve a quebradeira da Bolsa nos Estados Unidos, né, a Bolsa de Valores, né, justamente na questão ali pós a Primeira Guerra Mundial, né. E então o que acontece?
essa crise ela veio para nos fortalecer e ela ficou um marco, né? O antes e o depois da crise, né? E voltando a nós, representantes comerciais, né, a gente pode ver que o que nós estamos fazendo hoje para vender, para atingir nossos clientes, atingir nossas metas, atender às necessidades dos nossos clientes, né? Nós nos modificamos, né? Com a crise ali em março, iniciando em março, ali 19 de março, as empresas, todas elas pararam. As empresas, o comércio, todo mundo parou, que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Aí depois foi retomando algumas coisas. Então, essa crise, até agora, a gente pode dividir mais ou menos em 4 partes. Quais são elas, né? Tem a confusão, que foi onde é que tudo começou, ali em março, para nós aqui no Brasil, né? Que ninguém sabia o que ia acontecer, fecha tudo, vão parar de trabalhar todo mundo, ninguém pode sair mais na rua, ninguém pode fazer mais nada, clientes não nos atendendo mais, só por telefone ou via WhatsApp, alguma coisa assim, então nos pegou muito de surpresa, e ninguém sabendo o que poderia fazer, né? Ninguém sabia o que podia fazer. Aí depois, a segunda parte foi a questão da aceitação, né? Que ali por meados de junho, ali início de julho, ali foi mais ou menos a questão da aceitação, que todo mundo começou a tentar se adaptar com a questão da pandemia, como trabalhar, como tentar fazer novos negócios, como tentar se adequar em si à situação que estamos vivendo, né? Aí depois foi a questão agora que nós estamos vivendo, que é a questão da preparação. Nós estamos agora, a gente está vivendo uma questão a gente já passou a questão da confusão, a questão da aceitação, que a doença está aí, a pandemia está aí, e a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tem que aceitar e tentar nos adaptarmos para trabalhar com ela. Então, agora é a questão da preparação. O que nós vamos fazer para quando chegar na quarta parte, que é a retomada da economia, realmente, retomada do nosso trabalho, só que a gente não sabe quando é que vai ser isso aí, né? Então, nós estamos preparados e já trabalhando. A gente já está surfando a onda e já está quase na crista da onda, né? Então, a gente já está preparado quando vir essa questão, né? Então, e o que nós vamos hoje? O que a gente está? Hoje a gente está na preparação. E o que a gente pode fazer para nos preparar, né? Então, nessa terceira parte que a gente fala, é onde que entra a nossa questão, assim, hoje do representante comercial. Hoje, nós nos adaptamos, nós estamos hoje quase, não vou dizer assim, 95% dos clientes estão recebendo estão fazendo pedidos ou comprando só via home office. Nós, representantes comerciais, também estamos trabalhando via home office, né? E o que fazer para atender nosso cliente nesse sentido, né? E essa questão do home office é uma questão assim muito cultural, principalmente para nós. Eu vejo que na questão aqui no sul, no Brasil, onde que normalmente o nosso cliente, nós tínhamos que estar sempre junto com ele. Nós tínhamos que estar lá, sentar com ele e falar frente a frente com o nosso cliente. E a questão do home office, com a pandemia, meio que esse paradigma quebrou, né? Então, não tem mais essa questão de nós estarmos frente a frente com o nosso cliente. E aí, o que entrou? Entrou as ferramentas de mídias, né? Seja ela o WhatsApp, que a gente começou a trabalhar muito mais pelo WhatsApp, seja ela por e-mail, reuniões via Zoom ou outras ferramentas que se tem, né? E realmente, o caso de fechar algum negócio, de atender aquele cliente pessoalmente, ficou mais em caso, digamos, de extremo, onde que precisava realmente uma venda mais técnica, que é onde que nós, representantes, fomos lá no nosso cliente e atender, né? Mas o que a gente vê, o que está acontecendo? O nosso cliente, ele está ficando cada vez mais inteligente, cada vez mais esperto e entendendo cada vez mais do nosso produto que a gente vende, que a questão da pandemia, até o comprador, lá o nosso cliente, ele começou a trabalhar em casa e sobrou mais tempo para ele realmente
ver e pesquisar mais produtos. Com isso, o que a gente vê? Nós temos que entender mais do nosso produto que nós vendemos e nós temos que ser mais rápido nas respostas com eles, com nossos clientes. A gente tem que, um WhatsApp tem que ser respondido mais rápido, um e-mail, uma cotação, uma proposta tem que ser tudo mais rápido. Por causa que o nosso cliente, como ele tem mais informação, ele está pesquisando muito mais. E ele, além de nós, está fornecendo para ele, tem mais outras empresas, outros representantes que se adaptaram meio à pandemia e entraram no nosso mercado. Entrar no mesmo mercado que nós vendemos, né? Seja ele qual for, né? Então, tem toda essa questão que eu vejo que o representante comercial ele teve que se modernizar, saber utilizar as ferramentas, fazer lives, fazer propaganda no Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn. O representante ele teve que, assim, ó, de uma hora para outra, ele teve que se atualizar. E eu vejo que o representante que está, assim, na crista da onda, o que acontece? É aquele representante que se atualizou muito rápido, está fazendo muitos cursos, se atualizando, que a questão de cursos para o representante comercial, nessa questão de mídias sociais, é muito importante. E aquele colega mais conservador, aquele colega nosso mais conservador, qual é a sugestão que tu daria? Porque realmente a gente vê muitos colegas assim que não estão muito atualizados, né, com essas novas ferramentas aí. O que tu imagina, assim, o que tu fala para eles aí, Emerson? Assim, ó, o que eu vejo para esses nossos colegas? Nós temos colegas aqui também no Cerecom, né, colegas aqui até colegas da diretoria, colegas associados nossos aqui também, que também tem esse mesmo problema. O que a gente conversa muito com eles? A gente fala assim, gente, vocês têm que se atualizar. Mas como eu faço isso? Tem muitos cursos que tem de marketing digital, de mídias digitais, que esse pessoal tem cursos gratuitos na internet. Então, é fácil procurar para fazer isso aí, né? Então, para se atualizar. Que essa questão realmente de vender como a gente vendia antes, vai continuar acontecendo em alguns nichos de mercado, mas tem outros nichos de mercado que isso aí, praticamente assim, ó, vai ser realmente lá, só para ir lá no momento, digamos, tirar ir lá tirar um grande pedido, né? Nos pedidos pequenos, vai ser feito tudo via WhatsApp. Quer não, isso aí vai acontecer. Pode falar. Emerson, você está me ouvindo? Sim. Eu estava dando uma pesquisada antes, quando nós estávamos preparando a live, e eu acho que eu vi uma frase que se encaixaria mais ou menos que tu está falando. De uma hora para outra, ante a Covid, a antiga equipe de campo passou a ser uma equipe praticamente virtual, né, cara? Isso aí, é bem isso aí mesmo, Cristian, que vai ter o cliente que vai receber ainda o representante, que passa em loja, indústria, em tudo. Vai ter aquele cliente que vai atender, mas vai ser poucos clientes que vão atender. Os compradores também estão muito em home office. E tem empresas que não vai mais voltar o comprador físico lá também na antipatia. O Paulo tem um exemplo que eu acompanho pela rede social, que volta e meia ele ia para o Nordeste para fazer prospecção de produtos, de calçados, sapatos, etc. Como é que ficou isso aí agora, Paulo? Cristian, hoje eu até fiz uma conta básica aí dos últimos 5 meses, né, com a pandemia. O meu escritório teve uma economia de R$37 mil só de passagem aérea, que era essa locomoção que a gente tinha que ter, ou para estar em contato com o cliente em outros estados, né, que eu acabo prestando um serviço para alguns clientes de outros estados, ou para estar lá na fábrica acompanhando a finalização de um pedido, aprovando um piloto de um produto ou outro. Então, essa economia, claro que ela é benéfica, porém a gente perdeu o ganho de capital também, né? Então, eu acredito que com a retomada do mercado agora, a gente pode conciliar isso, né? A gente pode
diminuir essa eficiência, essa necessidade de você estar muito lá no cliente, né? A gente consegue aprovar um modelo de um produto. Antes tu tinha que pegar na mão, tu tinha que ver, por mais que tu já se relaciona com o cliente há 10, 15, 20 anos, ele tinha a necessidade de pegar o produto, de ter você na frente dele. Agora não, essa tomada de decisão, ela ficou muito mais prática, muito mais evolutiva. Celery também, assim, né? Isso. Muito mais rápida. Não, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu acho que os negócios vão ser muito mais ágeis, né? E isso vai facilitar muito para a indústria, porque o retorno do varejo para a indústria vai ser muito mais rápido. Então, a indústria vai poder se preparar tanto com a reposição de um produto, quanto para o desenvolvimento de um novo produto, né? Eu acho que essa informação muito próxima que está acontecendo agora vai facilitar muito o nosso dia a dia. Eu estava conversando com o Emerson esses dias aí, já vou te passar a bola, Emerson. Nós somos a Caxias, que eu vejo o seguinte, ó, hoje a dificuldade talvez seja, eu não sou vendedor, eu sou da parte jurídica, mas para tu prospectar novos produtos, eu vejo que não é tão simples. Agora, o representante que já está há mais tempo, tá, com um determinado produto, dentro de um determinado nicho, eu estava conversando com o pessoal em Caxias, dizendo que tem muitos colegas de vocês que eu atendo aqui, que os caras me ligam, eu estou na praia, eu estou isso, mas eu não estou na praia porque eu quero, eu estou na praia porque não adianta, nenhum comprador me recebe, nenhum dono de fábrica me recebe. Tá? É tudo feito por WhatsApp, por Zoom, por telefone. Ninguém quer nada presencial. Então, eu vejo isso que, para o representante novo, dificulta. Para tu que vai lá apresentar o teu serviço para uma fábrica que não te conhece, é complicado. Agora, para os representantes que já estão há mais tempo, eu acho que é uma coisa que, se o cara souber se adequar, a coisa vai. Não sei a tua opinião, Emerson. Nessa questão assim da venda, realmente, assim, frente a frente, era sempre melhor, com certeza. Mas eu vejo assim, que o representante comercial hoje, ele tem aquela questão de quem já está há mais tempo no mercado, que a gente falou, né? Ele se adequando, se adaptando à situação, só tem a cada vez vender mais. Para aquele que está começando realmente, ele, na questão assim, o que vai acontecer? Ele vai ter que se esforçar e bater e persistir, né? E essa é uma questão assim que a gente vê, a gente participa de vários grupos de WhatsApp, Telegram e outros mais, aonde que tem várias empresas, várias oportunidades de representação comercial, né? Então, tem muitas empresas que estão assim, ó, querendo representantes comerciais. E vai na questão de nós, representantes, conseguirmos nos adaptar e pegar essas empresas e conseguir colocar no mercado, né? Então, tudo isso a gente consegue fazendo, como é que eu vou dizer? A gente tem que se atualizar, tem que estar sempre fazendo cursos, que é onde que nem o Paulo falou antes, nós também tivemos, no meu escritório, nós tivemos uma grande economia que a gente assim, eu rodava um monte de carro, então, para um lado, para o outro, andava aqui metade do estado aqui, gastava um monte em gasolina, hotel e tudo mais, e nós tivemos essa economia assim, ó. Isso aí, teoricamente, virou lucro para nós. Nossas vendas até diminuíram um pouco, só que, no final, nós tivemos mais lucro do que a gente tinha antes. Antes nós corríamos mais e ganhávamos, digamos, um valor a mais, só que a gente gastava muito mais, né? Então, agora nós gastamos menos para ter mais. E cada vez mais essa questão de mídia social. Não adianta. Isso aí, assim, o representante que acha que não vai ter que trabalhar com WhatsApp, não vai ter que trabalhar com e-mail, Telegram, Zoom, ferramentas de reuniões e tudo mais, realmente esse representante, eu não digo que ele vai dar fora do mercado, que sempre vai ter mercado para todo mundo. Isso aí... Tá ótimo. Muito bom. Com certeza. Mas
sempre vai ter, a gente tem que trabalhar nesse quesito, né? E sempre estar atento na questão do nosso cliente, né? A gente tem que estar em si, assim, ó, percebendo aquilo que ele quer. Qual que é o propósito que ele quer, o produto que ele quer e aquilo que ele espera de nós. Então, nós temos que estar muito ligados naquilo que ele espera de nós para a gente atender o propósito dele, né? O pessoal já está me chamando aqui a atenção, Certo. aqui está testando o tempo aqui. Mas uma frase que eu quero deixar para todos, que é onde que foi Bill Gates que tem essa frase, que às vezes as pessoas, nós, representantes, a gente não quer, tem certas críticas que a gente não quer escutar, mas uma frase do Bill Gates que me chamou muita atenção, que ele fala assim, ó, seus mais insatisfeitos clientes são a sua maior fonte de aprendizado, né? Então, a gente tem que sempre usar, às vezes, que o cliente ele se adaptou muito rápido, então ele entendeu o nosso produto muito mais rápido. Então, ele vai sempre estar nos cutucando, nos pedindo mais informação, cada vez mais informação. E nós temos que estar ali para dar essa informação para ele. E é isso aí, então, pessoal. Tirar, Roberto, um resumo do que eu ouvi agora, vendo o que tu faz quando vai vender, Roberto, vendo o que o Emerson me contou lá em Caxias, e o que eu converso com o Paulo, eu acho que uma palavra é qualificação, né? É estar se atualizando sempre. Isso aí. Senão, hoje em dia, fica para trás. Isso aí. Agradeço bastante, Emerson, a tua participação, e nós vamos retornar aí, mas agora nós queremos ouvir o Paulo Sérgio Kotienski nesse tema aí de mudanças no perfil do profissional de vendas e novos canais de vendas. Com esse tema tão importante para a nossa profissão, convidamos então o representante comercial, Paulo Sérgio Kotienski, para desenvolver a sua palestra de hoje, nesse cenário maravilhoso aí. Onde é que isso está, Paulo? Ô, presidente Roberto, aproveito aí para parabenizar o Core pela atitude, né, do Dia Pan-Americano do Representante Comercial, tá fazendo essa live, onde a gente pode estar aqui discutindo, né, uma profissão que é tão relevante para o Brasil, né, para a economia. Acho que o representante comercial é o propulsor aí da economia em tempos normais, e eu acredito que agora com a pandemia se torna a peça fundamental de tudo isso, né? Porque quem tem o acesso ao cliente somos nós. Por mais que a tecnologia ela veio para nos auxiliar, para nos ajudar, mas a questão de relacionamento, eu sempre falo que quem tem relacionamento com o cliente é o representante. A fábrica tem um número, um código de acesso, um CNPJ, né? E o cliente, por mais que ele tenha relacionamento com a fábrica há 10, 15, 20, 30 anos, qualquer demanda que ele tenha, seja ela qual for, ele não contacta a fábrica, ele contacta o representante, né? Ele quer que o representante resolva o problema. Então, eu aproveito, né, para parabenizar aí o Core, no nome do presidente, Roberto, Dr. Christian, aí, né, procurador jurídico do Core, que sempre está ao lado aí do representante comercial, não mede esforços. Já tivemos algumas demandas aí de 8, 9 horas da noite, a gente tem que trocar algumas ideias. E o amigo procura ajudar, né? É o mínimo. Isso aí. O Emerson, né, diretor da FEComércio, aí, um grande parceiro também, que está na luta aí como representante. Então, como presidente da Brecal, parabenizo todos os associados, e em nome desses, eu estendo os parabéns a todos os profissionais representantes comerciais de todos os segmentos, pelo esforço em se manter sempre otimista em relação à profissão e valorizar e honrar o código de ética, que tem como foco principal o equilíbrio entre a indústria e o varejo, fazendo com que este elo esteja sempre bem atendido e gerando a riqueza do nosso Brasil. Eu sempre falo, e a gente discute muito hoje, acho que a pandemia se tornou isso mais evidente, a questão do aperfeiçoamento profissional, né? Eu venho ao longo dos anos buscando evoluir como profissional de vendas, mas principalmente como gestor de negócios. Acredito que somente entendendo como a indústria e o varejo e o consumidor final se comporta, seremos capazes de ter uma real visão de como atender e entender as necessidades de cada um, independente do porte do cliente que a gente atende. Eu acho que a gente tem que conhecer como funciona ambos, para aí a gente ter uma real situação, uma real noção, principalmente agora com a pandemia, né?
onde nós tivemos aí todo o nosso trabalho que foi desenvolvido janeiro, fevereiro e março, comprometido após aí o lockdown, né, o bloqueio de todas as lojas. Então, eu sempre falo assim, o representante ele investe primeiro para receber depois, né? E nós fizemos todo o investimento aí no mês de janeiro e fevereiro, prospectando aí os nossos clientes, realizando as nossas vendas. E, infelizmente, na hora da gente buscar o nosso retorno, que é o faturamento dos produtos, a gente teve o lockdown, praticamente 90% da carteira de pedido aí foi cancelada. Nós tivemos mais um agravante da liquidação, que o representante, a maioria, recebe na liquidação. Então, com a postergação de prazos, esse fluxo de caixa do representante ficou ainda mais comprometido. Então, eu falo assim, o representante comercial e também o lojista e também o industrial, que não tem o domínio sobre o seu negócio, na pandemia, ou ele fechou as portas, né, ou ele está em sérias dificuldades, né? E eu falo, quem vinha fazendo o seu dever de casa ao longo do tempo, ele conseguiu lidar melhor com a situação. Porque eu falo, a pandemia, ela foi um gap, ela foi um estupim para tornar mais claro uma coisa que já vinha acontecendo. Eu falo que o profissional de vendas que não vinha se atualizando profissionalmente, buscando conhecimento, procurando entender sobre inteligência artificial, sobre como lidar com as tecnologias, esse representante ele vinha tendo uma morte silenciosa, né? Ele continuava fazendo as vendas deles da forma analógica, do modelo tradicional de 15, 20 anos atrás, e do dia para a noite ele foi impedido de fazer isso, né? Nós tivemos casos aí que os prefeitos bloquearam a entrada do representante comercial na cidade, por entender que por nós sermos um grupo de risco, né? Então, a gente ficou totalmente à mercê de exercer a nossa função. Então, eu falo assim, a partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu domino uma ferramenta, que eu domino uma tecnologia, eu me adapto muito mais rápido à situação que surge. E aí isso tornou muito claro na pandemia, né? Se nós analisarmos os nossos clientes que tiveram as suas lojas fechadas, e nunca imaginaram vender um par de sapato, ou vender uma peça de roupa, ou qualquer segmento que ele atue, através de uma mídia social, através de um Instagram, e esse cara perdeu 100% do faturamento dele no dia seguinte, né? E os compromissos deles ficaram todos, né? Eu falo assim, o correio está em greve, mas a duplicata chega igual, né? Não tem como escapar, né? Ô, doutor Christian, isso. Eu acho que a palavra-chave é criatividade e inovação, né? Quem não teve isso... Eu sempre falo assim que quando eu busco, e a gente trabalha muito isso dentro da Brecal, e eu acredito que não tem volta para o representante comercial, eu falo assim, não importa a idade do representante comercial. Hoje nós temos representante que está 40 anos na estrada, né? Mas esse profissional ele vai ter que se adequar. Se ele quiser sobreviver ao futuro, né? E o futuro não é ontem, o futuro é hoje, né? Então, esse profissional, se ele não enxergou isso nesses 5 meses, onde ele ficou em casa, totalmente isolado, impedido de exercer a função dele do modo tradicional que ele sempre exercia. Se esse profissional não entendeu isso e nesses 5 meses não buscou evoluir, infelizmente esse profissional está fora do jogo. Fica para trás. É triste dizer isso, mas a gente tem muitos exemplos hoje. Eu sempre falo assim, o representante comercial, que ele ainda tem que carregar um carnê dentro do porta-luva do carro dele, de prestação do carro, é porque esse profissional ele não está fazendo o dever de casa dele direito. Porque eu quero buscar um capital para fazer um investimento, para poder modernizar o meu escritório, ou buscar uma tecnologia nova, porque ele já não está tendo um ganho de capital ao longo do tempo, né? O correto é a gente ter um ganho de capital para poder ter a nossa sobrevivência, investir no nosso negócio e, né, automaticamente buscar o conforto que as nossas famílias merecem. Então, eu sempre falo de 4 coisas que o representante ele tem que ter, que é habilidade, competência, posicionamento e atitude.
né? Quando a gente fala em habilidade, indica a qualidade de uma pessoa de ser hábil, revela a capacidade para fazer alguma coisa. Poder ser, capacidade, talento, inteligência, engenho, destreza, agilidade, são coisas fundamentais para um representante, né? A gente se pega em cada situação hoje diante do cliente ou diante do mercado, que se a gente não tiver a habilidade de dar a volta, de resolver o problema, a gente está fora, né? A competência indica aptidão, conhecimento, capacidade de exercer sua função de representante, está associada à qualidade de quem tem a capacidade de apreciar e resolver determinados assuntos. Então, são coisas que a gente fala assim, mas isso é irrelevante. Não, cara, no nosso dia a dia isso é fundamental, porque nós somos um solucionador de problemas, né? O cliente, por mais que ele tenha informação hoje, ele espera do representante comercial que ele chegue lá e leve informação, né? Que ele possa pegar todo o conjunto de informação que ele pegou em todos os clientes dele e possa agregar valor àquele cliente que ele está atendendo naquele momento, né? Eu acho que o fundamental do representante comercial, e eu sempre falo, e a gente tem participado de alguns webinários aí que a Coromóvel está promovendo, e estava o Ayrton aqui nos prestigiando, que, cara, nós vamos ter que entender muito mais de gestão do que de venda, né? Eu falo assim, vender não é mais a função do profissional representante comercial, né? O cliente hoje ele tem informação do produto, ele sabe o que ele quer comprar, ele sabe o que ele precisa, ele sabe o preço que ele tem que trabalhar no PDV dele, e se esse cliente não sabe isso, ele está fora do jogo. Então, o que esse cliente espera do representante comercial? Que ele vá lá levar informações, entender a necessidade dele. Eu falo muito assim, hoje a gente fala de sell-in, né? Sell-in, sell-out, markup, são coisas que tá no dia a dia da venda, né? Mas eu entendo como funciona isso na prática, né? E essa é a função do novo representante. Ele está preocupado, né? Eu fui lá e vendi para o cliente. Beleza, mas aquilo que eu vendi para ele atende a necessidade, não dele, atende a necessidade do cliente dele, porque a loja do cliente não é um depósito do meu produto, né? A loja do cliente é um instrumento de passagem. Então, eu tenho que entender qual a necessidade, que público que visita a loja dele, para que eu atenda não a expectativa do meu cliente. O meu cliente, a expectativa dele é que o meu produto passe pela loja dele, deixe a margem de lucro que ele precisa, mas eu preciso entender o consumidor final. O meu produto, a minha indústria, ela tem que estar preocupada que o consumidor final enxergue ou veja um atributo daquele produto para ele poder comprar. Aí sim, na loja do fulano tem o produto que eu quero que a Kotienski, que o Paulo fornece naquela loja. E se eu não estiver preocupado mais com o sell-out do que com o sell-in, eu não vou ter recência, eu não vou ter recompra. Então, o meu custo operacional se torna muito grande, se torna gigante. Porque, que nem o Emerson falou, antigamente nós pegávamos o carro e fazíamos um roteiro de atendimento, né? Eu saía de Novo Hamburgo, eu ia lá para Caxias eu ia para Bento e eu tinha já os clientes que eu ia atender. Hoje não. Hoje eu estou em Caxias, um cliente lá de Passo Fundo me liga, quer ser atendido, e dependendo do potencial desse cliente, eu tenho que ir lá atender ele, né? Agora, com o advento da pandemia, talvez eu consiga parar meu carro num local seguro, abrir o meu computador e fazer o que nós estamos fazendo agora, né? Eu fazer uma videoconferência com esse cliente e dizer para ele, olha, o que você precisa, né? Nós estamos dialogando aqui, eu posso mostrar meu produto, eu posso entender a tua necessidade e em questão de 5, 10 minutos a gente fazer uma reunião. Eu cheguei a fazer isso no meio da pandemia, cheguei a parar meu carro, conectar meu computador aqui no meu celular e fazer uma reunião com um cliente de um estado e a fábrica que estava lá em outro estado. E nós três... a principal ferramenta de trabalho. Exatamente. Então, isso se eu aí não souber operacionalizar isso, nós estamos fora. Não vai ser viável a nossa profissão ao ponto da gente poder ter o ROI, né?
que é o retorno sobre o capital investido. Tá. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pela palestra, pelo esse tempo que tu teve para que nós possamos conversar aí. E nós estamos com pouco tempo nessa nossa live, e eu pediria para que o Dr. Christian Feoli falasse sobre alguma coisa na parte jurídica desse novo normal. Bom, para não me alongar, tá, eu só queria deixar uma coisa, um aspecto muito importante. Eu acho que, como é um novo normal, é uma fase que ninguém pode ficar parado, todo mundo tem que correr atrás, todo mundo tem que se qualificar. E o representante comercial, eu acho que a parte da representação, da venda, que nas fábricas, nas empresas, é praticada pelo representante, depende muito do sucesso nesse novo normal da gestão. Tá? Porque, às vezes, um mau gestor, um gerente comercial que não esteja adequado a esse novo momento, prejudica bastante. Então, tem que ser uma comunhão, porque a representação é um ganha-ganha. São dois, não é um empregado e o patrão, são dois empreendedores. Eu acho que vocês concordam. Tanto que eu costumo dizer aqui toda hora, é um empresário da representação comercial. E, rapidamente aqui, acho que até a gente vai ser ideia do presidente a gente fazer uma nova live daqui a pouco para falar mais, porque o tema é extenso. O representante comercial, eu até fiz umas anotações aqui, ó, ele tem foco no cliente e na prospecção dos negócios de seu representado. Tá? Eu tenho para mim que, mais do que uma obrigação de vender bastante, o representante comercial tem que atender bem ao seu cliente. Porque, às vezes, tu pode atender 50 clientes e ter um produto bom, mas com um preço que não é compatível aí com a briga do mercado, e tu, desses 50 clientes, tu tirar 2 ou 3 pedidos. Então, o teu objetivo é bem atender o cliente. E para tu não caíres na armadilha da desídia, tá, com as representadas de vocês, o que eu digo hoje? Já que todas as reuniões, todos os atendimentos estão sendo feitos de maneira online, que tudo seja arquivado, tudo seja gravado, porque ao invés de vocês terem, como eram antes da pandemia, relatórios de vendas, relatórios de visitas, hoje esses relatórios, que outrora foram muito importantes, estão todos de forma online. E pode surgir alguma representada, como surgiu em inúmeros casos que sentaram aqui na minha frente durante esse período de pandemia, de colegas de vocês e que fizeram contatos online. Ah, a minha representada está dizendo que eu não estou visitando. A minha representada está dizendo que eu estou vendendo pouco. A minha representada está falando que eu não estou contatando meus clientes. Aí eles pediram para mim comprovar. E eu não tinha como comprovar, doutor. Tá? Porque eu apaguei as conversas, eu não arquivei. Então, eu acho que hoje, se eu fosse dar uma dica só, arquivem, organizem-se todos os atendimentos que vocês fizerem na via do atendimento online.